Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise dos fatores desencadeantes da crise do sistema penitenciário. E quem analisa é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi. Doutora Ivana, muito obrigada por estar conosco. A crise do sistema penitenciário exibiu a ampliação do poder das facções criminosas e a conexão com o tráfico de drogas. A primeira questão é se nós podemos afirmar que essa política de proibição das drogas e a repressão ao tráfico, se essa política já fracassou. Boa noite, para mim é sempre uma honra poder falar. E o assunto é latente. O que vai ter que acontecer, e a longo prazo ou a curto prazo, porque nós vivemos uma crise, é repensar, inclusive, a lei de tráfico de entorpecente. Eu trabalho há 26 anos em justiça criminal, sou juíza há 26 anos, estou 24 anos trabalhando com crime. E pude acompanhar a mudança da legislação quando se preocupava na prisão e na definição de tráfico de entorpecente ligado à quantidade de droga apreendida. Esse é um conceito que nós temos que repensar, até porque não deixa de ser traficante quem está com 10 porções, até porque ele podia estar com um caminhão de drogas até então e só sobrou 10 naquele momento. Como também você não pode considerar traficante um rapaz que está com 10 papelotes de qualquer outro tipo de droga. E isso exige do juiz, principalmente do juiz que está colhendo a prova, essa percepção. O que a gente consegue definir é que a mente do legislador, quando definiu o tráfico de droga no artigo 33 da lei que hoje define todo o trânsito, o transporte, posse de entorpecente, é que ela tomou um viés, talvez, não digo errado, mas contrário ao que se imaginava. Porque a definição de traficante, ela está tão ampliada que você acaba fixando ou apenando um traficante em condições que em outros tempos seria só um mero usuário. Agora, essa resistência a uma mudança nessa situação, na questão legal, vem de uma cultura religiosa, ou vem, sim, do interesse que as facções criminosas e o tráfico têm, que permaneça tudo do jeito que está, por ser tão favorável para a expansão dos negócios? São duas grandes vertentes. Nós temos que trabalhar com a formação, ou a má formação, preconceito e tudo isso que vem com o encarar o tráfico de droga. Isso é um ponto que tem que se pensar, mas um outro ponto também que tem que se levar, e isso para o juiz criminal, para a justiça criminal mudou muito, é a forma da prova. Antes da lei, que é uma lei que falava da interceptação telefônica, e hoje a lei específica que investiga a organização criminosa e crime organizado, ela tem uma forma de busca de prova que é exatamente a interceptação telefônica, a interceptação telemática. Então, hoje, a prova também vem para o processo de uma forma mais segura para os juízes. Hoje você determina uma escuta telefônica dentro de um presídio e você consegue trabalhar e sentir a quantidade de droga que está entrando e saindo no país, a forma que a droga é condicionada, a hora que a droga chega. Isso é tráfico de entorpecente. Isso determina uma prisão mais grave, a pena de 15 anos e toda a consequência de ser um traficante de entorpecente. O que é diferente do pequeno usuário, do pequeno traficante que está lá em cima da laje e que tem a função de sair correndo e tocar um sinal quando a polícia entra. Mas a lei, ela coloca isso para o juiz. O juiz, quando vai fixar a dosimetria da pena, ele tem o Código Penal, que é o artigo 59, e tem o artigo 42 da própria lei, onde o juiz tem que levar em consideração as consequências do crime, a quantidade de droga, o que essa quantidade de droga significa para a sociedade, a consequência que isso gera para o eventual usuário. Então, talvez o exercício seja esse, Maria Lídia. Mas tem uma outra questão, e eu ouvi uma declaração sua, que uma das saídas para o esvaziamento do poder do tráfico, dessas facções criminosas, é trilhar o caminho do dinheiro. Esse percurso, certamente, não é fácil de ser identificado, porque é um negócio clandestino.
né? Como é que seria feita essa margem? Exatamente por essa mesma forma que nós vamos buscar o traficante com as interceptações telefônicas. Hoje você tem o COAF, que informa ao juiz, tem o BANCEM, que faz com que o juiz, com medidas cautelares, sejam elas preparatórias à prisão ou incidentais ao processo, à investigação que está feita, ele consegue bloquear bens, determinar arresto, sequestro, consegue descobrir a remessa de dinheiro para fora do país, porque essas facções criminosas, Maria Lídia, nós não podemos mais ser tolos em perceber que eles lavam dinheiro em transporte urbano. O exemplo disso é, por exemplo, lá no presídio de Alcaçuz, o incêndio de 10 ônibus logo em seguida a essa guerra de facção que está acontecendo, em que pese as pessoas insistirem que é rebelião, não é rebelião, é exatamente uma guerra de facção por domínio exatamente do tráfico de entorpecente. Então o caminho está na lei. Está na lei. Existem métodos, existem formas processuais, constitucionais, de sequestro de bens, de bloqueio de bens, arresto, busca e apreensão, interceptação telefônica. O que nós vemos, por exemplo, na Lava Jato. É a mesma lei. Agora, é interessante que muita gente lembra Al Capone, né? E entendendo que a história de Al Capone deve ser lembrada e aplicada também no século XXI. Não. Né? Não? Não, hoje a metodologia de busca de prova é outra. Sim. Hoje você não precisa isolar um indivíduo como foi a Capone, e as pessoas acham que a máfia acabou, que não acabou, porque Al Capone foi isolado praticamente numa prisão eterna e com isso ele perdeu o link da organização criminosa. Mas hoje nós temos o mundo é líquido, dizia Bauman. Sim. Hoje você conversa com alguém na China. Então, o mundo mudou. Você não pode usar uma forma de punição ou uma forma de investigação que a Itália usou para Al Capone, que foi usado para Al Capone, que a Itália usou na máfia, o professor Walter Merovitch explica bem melhor do que eu isso, para os tempos atuais. Nós estamos assistindo que nós temos presos rebelados num espaço físico que não tem nem, a gente não percebe nenhuma parede, mas eles continuam falando ao telefone. Então, o modo de buscar a prova também tem que ser outro, usando essa mesma metodologia. Eles usam para conversar e a justiça ouve, por meio constitucional, logicamente, escuta a conversa dele e por isso vai bloqueando. Agora, a imagem na guerra, não quero usar a palavra rebelião, que exibe corpos decapitados, são imagens que chocam o país. Essa barbárie, ela é decorrente do caos do próprio sistema penitenciário, da superpopulação, é uma questão de administração ou ela é sim decorrente da disputa entre as facções, conforme há pouco a desembargadora nos falava desse poder que cresceu tanto na disputa por um negócio tão rentável? Na verdade, o que no nosso sentir aconteceu é que talvez tenhamos desprezado a força do crime organizado. Eu volto a falar, eu tenho 26 anos de vida em crime, em processo penal. Quando o PCC começou a nascer lá em 1990, o Comando Vermelho vem da década de 70, talvez tenhamos menosprezado essa força do crime. E o que existe hoje é uma mudança de territorialidade. O Brasil, anteriormente, era só uma rota para o tráfico de entorpecente. Quando você estuda a história, você percebe isso. Hoje não. Hoje o Brasil não é mais uma rota de drogas. Hoje ele manufatura a droga, ele vende droga, ele consome a droga. E com isso, o crime organizado aumentou os negócios. É uma empresa. E o que nós estamos assistindo entre o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, que tem outros links com essa facção do norte, sindicato do crime, que são esses links que nós estamos assistindo no norte do país, é que eles estão brigando pela fronteira. Essa fronteira que agora as Forças Armadas resolveu lembrar que existe, porque é através da fronteira seca que a droga está entrando. O PCC está para o sudeste e para o sul do país. O Comando Vermelho sai do Rio de Janeiro e invade o norte e o nordeste. E eles estão brigando pela entrada da droga nessas fronteiras. E, quer dizer, é uma questão do loteamento. É um loteamento para a expansão, né, desse negócio. Agora, de onde que vem a referência para a formação do PCC no Brasil? Ela é do modelo do México, é do modelo da Colômbia? Dá para identificar isso e tem importância saber isso? Eu acho que no caos que nós estamos vivendo, tanto faz.
Mas, historicamente, é interessante, porque quando eu estava na terceira vara criminal, ainda no Foro da Barra Funda, foi em 2000, em 2001 teve a primeira grande rebelião do PCC e depois em 2006, quando houve aquela matança aqui em São Paulo, também, segundo consta, liderada pelo PCC. Mas o PCC, ele nasce lá em 1990 e, por incrível que pareça, quando se tiver a curiosidade de ler o estatuto do PCC, ele nasce com o viés que ele luta contra a opressão do Estado. Então, o Estado, numa briga lá na antiga casa de detenção, tira os que eles entendiam ser líderes e mandam para Taubaté. E esses indivíduos que liam Marx, eram estudiosos, eles não são... As pessoas imaginam um criminoso como uma pessoa chula. Nem todos são assim. São estudiosos, leem. E eles começaram a trabalhar junto com presos na época do ICOD. Quer dizer, sistematizado. Sistematizado. E eles começaram a conversar e a ideia do PCC, ele nasce lutando contra a opressão do Estado. E aí acho que enveredou para o mundo dos negócios e chegou onde chegou. Por incrível que pareça, foi bem sucedido, né? Vem sendo bem sucedido. O crime é organizado. Agora, a última questão, rapidamente. Outro dia, entrevistando o ex-governador Cláudio Lembo, aqui no Jornal da Gazeta, ele duramente responsabilizou o judiciário pela situação dos presídios Brasil afora. Ele entende que o judiciário tem uma postura muito aristocrática, muito pouco prática. Usou até a expressão corpo mole, faz corpo mole. Fala das jurisprudências complicadas que favorecem a expansão da indústria do recurso e a superlotação decorrente dessa atuação que ele criticou tanto do judiciário. A senhora é desembargadora, integrante desse poder. Eu quero ouvi-la sobre essa crítica. Eu entendo o seguinte, talvez o professor Cláudio Lembo... Hoje, a lei, a partir de 2008, ela teve uma mudança no ordenamento jurídico, principalmente que nós estamos falando de processo penal. Então, hoje não existe mais essa demora como talvez existisse quando os prazos, o processo, a audiência era toda cindida. Hoje o processo ele só tem uma audiência. Então, o indivíduo é preso em flagrante é apresentado para a autoridade, decretada a prisão preventiva, tem o prazo de denúncia, a denúncia vem para o juiz de direito e o juiz de direito marca uma audiência. Nessa audiência, ele ouve, na mesma audiência, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interroga o réu e dá sentença no termo. Então, o que talvez esteja demorando mais seja essa demanda de recursos que um indivíduo condenado, ele tem direito até de ir ao Supremo Tribunal Federal, mas isso está na lei. E isso também coloca o judiciário como ele tem que respeitar o contraditório e a pessoa que foi condenada, salvo o melhor juízo, também tem de direito de discutir isso até os limites que a lei e a Constituição determinam. Então, aqui em São Paulo hoje, eu falo exatamente pela experiência que eu tenho, se tem processos que foram presos em setembro e que já está com recurso no mês de janeiro. Bom, então já existe um processo mais ágil, digamos. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Muito obrigada por sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa noite.